Olá, irmãos, graça e paz. Acabou que hoje eu vou fazer 2 vídeos, porque alguém me pediu para explicar esses termos, né? Judaísmo, israelita, israelense, hebreu. É meio complexo isso mesmo. Mas vamos tentar explicar assim de forma bem objetiva para a gente entender isso, né? Veja bem, o termo hebreu, ele é ligado a Abraão, tá? Porque Abraão, pegando a árvore genealógica de Noé, que o mundo acabou, né? Todo o planeta foi destruído, entre aspas, né? O povo que eu estou dizendo, com as chuvas, com o dilúvio, e aí Noé e a sua família ficou na arca. Vocês sabem que a Bíblia não é muito de falar do nome de mulher, né? Mas vamos pegar Noé. Noé, então, gerou 3 filhos. Cã, também conhecido como Cão, Sem e Jafé. Essa raiz chamada Sem, que é chamado de povo semita, né? Os semitas, porque vem de Sem, gerou Éber, gerou Abraão, gerou Isaac, gerou Jacó. É assim que está na Bíblia. Sendo bem rápida a explicação. Há uma corrente de estudiosos que diz que hebreu vem dessa raiz Éber, né? Éber, hebreu, falando isso mais em hebraico. Então, hebreu é a teoria que vem de Éber, é a teoria, assim, digamos, mais aceita, né? E hebreu é aquele povo que fala um idioma mais antigo, né? Que agora o hebreu é mais moderno, o hebraico, que fala o hebraico mais antigo citado na Bíblia, né? Um hebraico mais arcaico, vamos dizer assim, que tem algumas influências de outras línguas também. Muito bem, Abraão, então, era hebreu. Presta bem atenção nisso. Porque o termo israelense ou israelita vai aparecer depois, lá no tempo de Jacó. Está em Gênesis, ali no capítulo 32, quando, né, há aquele episódio da luta com o anjo. Jacó luta com o anjo. Ali, lembra? O nome dele é mudado, né, para Israel. E aí, Israel, desse nome Israel, sai a palavra israelita, que são todos os descendentes de Jacó no sentido bíblico, e vai sair também o nome israelense, que é o quê? É quem tem a cidadania de Israel. Então, biblicamente falando, então vamos lá, vamos separar as coisas, né? Humanamente falando, israelense, porque ele tem uma cidadania de Israel, que essa cidadania ela pode ser de sangue ou ela pode ser porque você consegue a nacionalidade, porque casou, enfim, são outros pontos. Mas o termo, então, israelita é bíblico e vem de todos os descendentes de Jacó. O termo hebreu vem dessa corrente que fala que é por causa de Éber que chegou Abraão, que era chamado de hebreu, por causa disso. Depois nós vamos ter, então, o termo chamado judaísmo. Judaísmo é a religião. Então, hebreu, descendente de Abraão. Israelita, descendente de Jacó, porque Deus mudou o nome dele. E judaísmo é uma religião, é uma prática religiosa, né? Ou as pessoas nascem, né, nessa religião monoteísta, cuja Bíblia chama Taná, e que é chamada, né, assim, uma versão meio parecida com a nossa, a Bíblia hebraica, que contém a Torá e todos os livros do Antigo Testamento da Bíblia evangélica, menos da Bíblia católica, que tem um acréscimo daqueles livros que são considerados apócrifos, né? É importante entender isso. A Bíblia evangélica tem exatamente os mesmos livros que tem na Bíblia hebraica, com poucas diferenças, pouquíssimas, aliás, né? Muito bem. Então, o judaísmo é quem tem essa prática religiosa, né? Tem várias correntes de judaísmo, ortodoxo, reformado, né? Mais moderno. Quem nasce, né, nessa religião, ou quem se converte a essa religião. Bom, só para efeito de ilustração, tem mais ou menos 15 milhões de judeus no mundo, mais ou menos, né? No Brasil tem algo em torno de 120 mil.
A maior comunidade judaica do mundo, né, é a comunidade na própria Israel, né, lá no Oriente Médio, que tem aproximadamente entre 16 e 17 milhões de judeus. A segunda maior comunidade de judeus no mundo é lá nos Estados Unidos. São mais ou menos 3,5 a 4 milhões de judeus que estão lá nos Estados Unidos. É uma comunidade grande, é a segunda maior comunidade ou a primeira maior fora de Israel. Mas eles estão espalhados pelo mundo inteiro. Eu quero também explicar o termo semita, né, que vem de Sem, que é um dos filhos de Noé que gerou a descendência toda aí de Abraão, Isaac, Jacó. Isaac, depois eu posso explicar, vai gerar outro ramo religioso muito forte, que são os muçulmanos e tal. Mas não vamos entrar nisso agora não. Semita é um termo que designa um conjunto linguístico composto por vários povos. A origem da palavra semita está na Bíblia, tá? Mais precisamente, como eu já disse, no livro de Gênesis, quando se trata da história de Noé, tá? Nas escrituras judaicas, aquela Tanar que eu falei lá, um dos filhos de Noé era chamado de Sem, o que é uma versão grega para o nome hebraico Shem, tá? A derivação do nome de tal filho de Noé, semita, passou a identificar um conjunto de povos que possuem traços culturais comuns e muito parecidos. Os semitas tiveram origem no Oriente Médio, tá? Eu anotei algumas coisas aqui, onde ocuparam vastas regiões ali próximo ao longo do Mar Vermelho, até o Planalto, onde está hoje o Irã, e o Planalto iraniano. São povos tipicamente de clima seco, o que caracteriza pelas práticas de pastoreio, olha aí o detalhe, pastoreio de ovelhas, e o fato de serem nômades. Abraão era nômade, ele saiu lá de Ur, na Caldeia, e veio, né, andando pelo deserto. Depois o povo hebreu e o povo israelita, né, original também, andou no deserto 40 anos. Então, olha como as coisas se casam. Depois, esses antigos povos que tinham uma fala parecida, uma língua muito parecida, eram ali daquela região, os arameus, os assírios, os babilônios, os hebreus, né, que eu estou citando aqui, os fenícios e os caldeus. Lembra? Caldeus, Ur da Caldeia, de onde Deus chama Abraão e fala, eu vou fazer de ti uma grande nação. Ele também era semita. Então, assim, se você analisar, Abraão era hebreu de origem? Não, ele era semita, tá? Mas se ele era semita, ele veio na raiz de Éber, chegou até ele. Então, ele era semita, mas também hebreu. Por isso que ele era chamado de hebreu. Por isso que aquela corrente que pensa que é por causa de Éber, ela é mais forte exatamente por isso. Ele era semita? Era. Os caldeus são semitas, mas descendentes de Sem. Ele era hebreu de origem? Não, a origem do povo hebreu vem aí, como eu estou te explicando, né? Ali de Éber, depois Abraão, aí Isaac, chega Jacó, aí acontece aquela mudança de nome, né? Que são os descendentes de Jacó que passam a ser conhecidos como israelitas. Não confundir com israelense, que é a cidadania, ok? Então, eu estou explicando bem isso para que você comece a compreender alguns detalhes da Bíblia, tá? Que Abraão inicialmente, né, era um semita de Ur dos caldeus, mas era da linhagem semita de Sem. Por isso que é importante a gente compreender isso, tá? Então, espero ter explicado essas questões aí, né, da diferença entre hebreu, israelense, israelita, né, e os judeus e judaísmo. Então, judaísmo é religião, tem nada a ver. Tá na Bíblia, tá, né, aparece na Bíblia lá os escribas, os sacerdotes, né, praticantes do judaísmo, que foi a religião que Jesus, né, não conseguiu assim andar muito certinho com eles, né, muito em paz, porque eles perseguiam muito Jesus,
Porque Jesus, por não ser religioso, nunca foi, ele então fazia coisas que para eles era o fim da picada, né? E aí foi essa religião, presta bem atenção, é que mandou matar Jesus, né? Vocês sabem bem da história, né? O judaísmo é quem mandou assassinar Jesus. Foram eles ficarem insistindo lá com Pilatos para que Jesus fosse assassinado, fosse morto, porque ele se dizia rei dos judeus. Ok? Espero ter te ajudado, um vídeo curto só para a gente entender as diferenças entre essas 4 palavrinhas e entender de onde vem a origem bíblica de hebreu e a origem bíblica de israelita principalmente. Amém? Que Deus abençoe.